إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أوصي نفسي بتقوى الله جل سبحانه فاز المتقون بتقواه قوله سبحانه وتعالى إن للمتقين مفازا. Caros irmãos, depois de louvar Allah subhanahu wa ta'ala, saudar ao nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, vos aconselho o temor a Allah Jalla Subhanahu, do jeito como aconselho a mim, no mesmo temor a Allah Subhanahu wa Ta'ala. علم الله على وسوسة ابن آدم. O conhecimento de Allah a respeito do sussurro, do escrúpulo do ser humano. O conhecimento de Allah a respeito do sussurro, do escrúpulo que reside no organismo do ser humano. Waswasu, escrúpulo. Problemas de Shaitan que reside no organismo do ser humano. E Allah Jalla Subhanahu conhece a realidade do ser humano, seu servo, quanto ao escrúpulo, o sussurro que reside no organismo do ser humano. Allah Jalla wa Ala diz no capítulo Qaf, diz: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. E na verdade criamos o ser humano. E na verdade criamos o ser humano. E nós conhecemos mais melhor, e nós conhecemos melhor daquilo que escrúpula, daquilo que sussurra no íntimo dele, no organismo dele. O problema de sussurro que está no coração dele, no organismo dele, nós conhecemos melhor. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. E nós somos mais próximos dele do que a artéria, as vias da artéria, a via do sangue, das veias sanguíneas, que saem do miolo da cabeça até o coração. حبل الوريد. Disse o Imam Ibn Kathir rahimahullah alayhi no seu tafsir, disse: وَمَنْ تَأَوَّلَهُ على العلم فإنما فر لألا يلزم حلولا أو اتحادا. A pessoa que queria transformar o versículo, tradução do versículo, que nós estamos mais próximo dele do que as vias sanguíneas do ser humano. E a pessoa traduzir como? A pessoa traduzir de que
está muito próximo de Allah, significa, Allah quando diz está próximo do ser humano, significa é conhecimento dele. Alguém traduzir de que quando Allah diz nós estamos mais próximos dele do que as suas veias sanguíneas, que partem do miolo para o coração. E a pessoa traduzir de que não é proximidade assim, não, é o conhecimento dele. O Sheikh Rahimahullah diz o seguinte, disse Farra, esta pessoa foi muito longe, distanciou-se da tradução do Ahl Sunnah wal Jama'a, de Allah yulzima, para que ele não traga uma obrigatoriedade, hulula, a presença de Allah com o ser humano, ele próprio Allah, que desceu, está com o ser humano, a ittihada, ou a unificação dele, Allah sozinho, de lá para cá, sozinho está com o ser humano, ele próprio mesmo. Disse que essa tradução está errada. Essa tradução está errada. وَهُمَا مَنْفِيَانِ بِالْإِجْمَاعِ. As duas maneiras tradutivas estão renegadas de acordo com o consenso dos Sahabas. Consenso dos Sahabas. Diz, فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ. Porque Allah não disse, nesse versículo não disse, وَأَنَا أَقْرَبُ إِلَيْهِ. Eu estou próximo dele. Allah não falou assim. Disse, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ. Nós estamos próximos dele. O Sheikh diz, Allah não disse, وَأَنَا أَقْرَبُ إِلَيْهِ. E eu estou próximo dele. Disse, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ. Nós estamos mais próximos dele. Por que ela não disse, وَأَنَا أَقْرَبُ إِلَيْهِ? E eu estou mais próximo do ser humano. Por que disse, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ? Nós estamos mais próximos dele. Yani, o Sheikh diz, quer dizer esse versículo, al-malaika, os anjos. Os anjos são criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala e foram incumbidos de várias tarefas. E quando Allah diz وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ, nós estamos mais próximos dele, aqui também sinaliza que os anjos, criaturas de Allah, estão próximas do ser humano, porque eles foram criados com Allah e incumbidos de várias tarefas. Allah continua a dizer no mesmo capítulo, إِذْ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. No momento em que se encontram dois encontradores, dois al-mutalaqqiyan, dois encontrados ou encontradores, eles se encontram عن اليمين, à direita, وعن الشمال, à esquerda, قعيد, sentados. Dois, eles sentados. Disse, o versículo continua, disse, ما يلفظ من قول, não existe nenhuma palavra, إلا لديه, senão que essa palavra detém, رقيب عتيد, controlador, preservador da palavra do ser humano. O Sheikh Ibn Kathir, rahimahullah, ele diz o seguinte, يعني, quer dizer, الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان. Quer dizer, são dois anjos, cujos, esses dois anjos, escrevem, registram as ações do ser humano. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. No outro capítulo. كراما كاتبين. كراما كاتبين. Generosos, privilegiados, katibina, escrivãos, preservadores do registro. يعلمون ما تفعلون. Eles sabem o que vocês fazem. Significa yaktubuna ma taf'aluna wa ma taquluna. Eles escrevem o que vocês falam. Eles escrevem o que vocês praticam. Esses kiraman katibina. Quem são esses? Raqibun, atidun. Al-mutalaqiyani. Aqueles dois anjos que se encontraram. Anil yamin.
à direita do ser humano, وعن الشمال, à esquerda do ser humano. Depois, continua a dizer, disse, وجاءت سكرة الموت بالحق. No momento em que aparecer, وجاءت, aqui o verbo sinaliza o pretérito perfeito. Mas o sentido do versículo, do seu contexto, é o futuro. E quando o Coran, Allah nos explica, usa o termo pretérito e proposita o futuro, significa a tahqiqul khabar, tahqiqul khabariya. Sinaliza a veracidade informativa. Tahqiqul khabari significa a veracidade informativa. Wajaat sakaratul maut. E apareceu a dor da morte. Não é apareceu, e aparecerá. E aparecerá a dor da morte. فإن الموت لسكرات. Na verdade, a morte é dor. A morte traz dor. A morte traz dor. É por isso, Jalla wa Ala diz, وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ. E aparecerá. Depois de mencionar os anjos que registram as ações do ser humano, Raqibun Atidun, Al-Mutanaqqiyan, e Allah Jalla wa Ala vem a dizer, aparecerá a dor da morte. E aparecerá a dor da morte. A dor da morte. Naam, aparecerá a dor da morte. Bilhaqi, com a verdade. Que verdade é essa? Quando chegar o dia de alguém morrer, porque vai morrer. Isso é verdade. O anjo da morte, Malakul Maut, ele tira a alma de quem foi registrado naquele dia a morte dele. Quem registrou? Allah subhanahu wa ta'ala no Lawh al-Mahfuz. Bilhaq, com a verdade, não com injustiça. Quando alguém não chegar o dia da morte, o Malakul Maut não tira a alma dele. Não tira a alma dele. Porque Allah não é injusto. Diz, ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Isso é o que você desesperava. Isso é o que você não esperava. Isso é o que você não pensava de que você terá a morte. Em que você será sepultado. Você não imaginava isso. Hadith de Anas ibn Malik. إذا وضع العبد في قبره. Quando o ser humano for colocado na sua sepultura. وتولى عنه أصحابه. E quando seus companheiros irem embora, enterraram, estão a ir embora. Já cavaram, já colocaram o ser humano na cova, e depois eles já estão a ir embora. Na verdade, ele ouve, ele percebe o barulho, o tocar dos seus chinelos, dos seus sapatos. Ya'tani malakan. Aparecem dois anjos. وَيَقْعُدَانُهُ. Os dois anjos lhe fazem sentar o malogrado na cova, no qabr, na sepultura. وَيَسْأَلَانُهُ. E depois lhe perguntam, esses dois anjos lhe perguntam, são chamados Al-Munkar wa Nakir. ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. O que você diz? Falam para aquele homem malogrado na cova. O que você diz a respeito deste homem que foi enviado para vocês? Disse o amal mu'minu. Só que o crente vai a dizer: Ashhadu annahu abdullah wa rasuluhu. É o testemunho que ele é mensageiro de Allah e o seu servo.
Os anjos vão perguntar a ele: Kaifa hasalta hada? Como é que você adquiriu este conhecimento de que Rasulullah Muhammad sallallahu é o servo de Allah, seu mensageiro? O crente dirá: Qara'atu kitab Allah. Eu li o livro de Allah, wasadaqtuhu, e eu acreditei. Anjos dirão: Unzur maka'adaka minan nari. Repara a sua sentada que era no fogo do inferno, está ali. Qad abdalaka Allahu bihi maq'adan min al-jannah. Na verdade, Allah Jalla wa Ala restituiu para ti, ao invés de Jahannam, vai sentar no Jannah. Repara, ela está ali, Jannah. É quando o ser humano há de pedir: Ya Allah, adiante para mim o julgamento, porque estou a ver o meu sinal de que vou para o Jannah. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Wa amal kafir ou o fasiq. Quando forem as perguntas para o kafir, descrente, ou o fasiq, transgressor, fayaqulu ha, la adri. Dirá ha. Não há significado aqui. La adri, eu não sei. Kuntu aqulu ma yaqulu nasu. Eu dizia, eu falava o que também falavam também as pessoas. Eu era um imitador. Anjos perguntarão a ele: Ma daraita wa ma talaita. Você não soube e não quiseste saber. Você não soube e não quiseste ler. Não quiseste estudar? Essa pergunta é uma pergunta admirativa. É uma questão de admiração. Será batido com martelo, bimitraq, batido com martelo, fayasfihu. Ele vai gritar. Fayasma'u jami'u al-khalq. O grito dele na sepultura, ouvirão todas as criaturas de Allah, onde ouvir o seu grito. Sua lamentação na sepultura, dor de ser batido com martelo, no seu ouvido. Illa thaqalani. Duas criaturas não onde ouvir aquele grito. Quais são essas duas criaturas? O ser humano e o jinni. O ser humano e o jinni. Disse: é isso que você não esperava sobre a morte. Sakratul maut, a dor da morte. Em que você desesperava a morte, colocava longe a morte, não pensava que teria um dia como hoje, de julgamento na sepultura, no qabr. Fazia no dunya e desfazia. Fazia o seu shirk, fazia o seu curandeirismo, fazia a sua feitiçaria. Ia o curandeiro e o feiticeiro, pensando de que não haveria a morte. Ou a morte é uma coisa muito simples, é hoje. Ela continua a dizer: وَنُفِخَ فِي السُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. Será soprada a trombeta. Não a primeira, a segunda, que é a trombeta da ressurreição. Nafkhatul ba'th. A trombeta da ressurreição, para ressuscitarem todos aqueles que já tinham sido sepultados. ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. Este é o dia da advertência. Este é o dia da admoestação. É o dia da advertência. Significa depois de serem sepultados, ou sermos sepultados. Então, virá a primeira trombeta, chama-se Nafkhatul Faz'i. Nafkhatul Faz'i, a trombeta de amolecimento, a trombeta de desmaiamento, al-faz', desmaiamento, em que todo aquele que está vivo, em vida, há de desmaiar. Todo aquele que está em vida, será ordenada a trombeta com o anjo da trombeta. E ele, o Israfilo, vai dar a trombeta. Essa trombeta é a primeira de fazer desmaiar os servos de Allah. Servos de Allah.
todos vão desmaiar. Depois da primeira trombeta, virá a segunda, em que o hadith explica 40. Ou são 40 anos, ou são 40 dias. Isso varia da tradução dos muhadithinas. Vem a segunda trombeta. ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. É quando dirão os que estão na sepultura: مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا. Esse é assim. Quem é esse que nos tirou, que nos ressuscitou, tirou-nos dos nossos descansos? Al-marqadu. Provém do verbo raqada. Yarqudu marqadan. Quem nos tirou das nossas sepulturas, nossos descansos? هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Isso que vocês estão a ver agora é o que o beneficente, o misericordioso, que é Allah, prometeu vocês em vida. وصدق المرسلون. E os mensageiros de Allah falavam a verdade. Vocês não queriam ouvir, não queriam perceber. Vocês não queriam perceber. ذلك يوم الوعيد. Este é que é o dia da advertência. Chegou hoje. وَنُفِخَ فِي السُّورِ. O momento em que será soprada a segunda trombeta. ذلك يوم الوعيد. Este é que é o dia da promessa. É o dia da advertência. É o dia da demonstração. Em que vocês eram advertidos, vocês eram admoestados. No dunya, vocês em vida. Não. É quando Allah continua a dizer no mesmo capítulo, disse: وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Aparecerá cada alma refere a ser humano ou jinn. São duas criaturas que Allah criou para adorar. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ. Aparecerá nesse dia de Qiyamah, معها, cada ser, cada nafsin, cada ser, cada servo que adorava Allah ou que foi criado para adorar, معها, junto dele, esta alma, esse ser, sa'iqun wa shahidun, com um condutor e um testemunha. Nesse dia aparecerá cada alma, cada ser, cada servo, na companhia de um condutor e um testemunha. Quem é esse condutor? É anjo. Quem é esse testemunha? É anjo. Caros irmãos, parece história, mas é algo verídico. Parece história, mas é algo verídico. Para quem quer saber de que é algo verídico, é sentar e quando dorme, se é que não existe um mundo fora deste mundo que nós temos. Quando eu durmo, o que eu sonho? Eu sonho em outro mundo. Não um mundo que tem Jannah com Jahannam, mas um mundo espiritual, em que vejo coisas admiráveis. Quando eu acordo, começo a estudar as coisas, em que eu vi no sonho. Chama-se mundo espiritual. Chama-se de mundo espiritual. Agora, você desmente o Qiyamah, desmente o julgamento, que falamos de espiritualidade, acha que é longe. Disse o imam Ibn Kathir, rahimahullah, no seu tafsir, disse como? Disse, quer dizer, esse sa'iqun, condutor, wa shahidun, e testemunha, estarão na companhia de cada ser, de cada servo, homem ou jinni. Disse esse condutor, disse malakun, é um anjo, yasuquhu,
conduz o ser humano ou jinn ila al-mahshari, para a agrupação, o agrupamento, local de agrupamento, de julgamento. Wa malakun, e outro anjo, yashhadu alayhi, testemunhará sobre esse ser humano ou jinn, bi a'malihi, pelas suas práticas no dunya. Hada huwa al-zahir min al-aya. Esta versão, esta interpretação é que é a interpretação clara do versículo. Continua a dizer Allah subhanahu wa ta'ala no Coran, no mesmo capítulo. Disse: وَقَالَ خَلِيلُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ. Dirá o seu próximo. Dirá o seu próximo. هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ. Isso é o que eu tenho como o registro. Dirá o seu próximo, próximo do ser humano. Dirá no dia do Qiyamah. Quem é esse próximo? É anjo. Malakun. Aquele que preservava, escrevia. Os kiraman katibina. Raqibun atidun. Shahido. Esses, o anjo dirá: Ya Allah, isso é o que eu tenho aqui. É o que eu escrevi aqui. Das ações dele. Das ações desse ser humano. Allah dirá: Alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid. Alqiya, introduzai a este ser humano. Aliás, introduzai a este. Não apontou se é o ser humano, se é o jinn, Shaitan. Introduzai a este, alqiyahu, alqiya, introduzai a ele, fi jahannama, alqiya, introduzai no fogo do inferno, kulla kaffarin, todo descrente. E disse kaffarin, sighatul mubalagha, é o grau mais para do absoluto. Quer dizer, grande descrente. Introduzir, meterem a ele no fogo do inferno. Anidi, desmentidor. Anidi, aquele que ultrapassou limites no Sharia. Desmente o Islã. Enquanto é muçulmano, mas também desmente o Islã. É muçulmano, mas também desmente o Islã. Esse não tem Jannah. Se mulher assim sem tauba, não vai ter Jannah. Dentro do Islã, com capa do Islã, mas desmentem o Islã. Desmentem o monoteísmo. Desmentem o Tawhid. Desmentem a Sunnah. Continua a dizer Jalla wa Ala: Manna'u lil khair. O proibidor do bem. Aquele que proíbe o bem. O primeiro bem que ela criou é o Islã. O primeiro bem que ela criou é a Sunnah. O Islã, o Tawhid, o monoteísmo, a unicidade é khair. Todo haqq é khair. Todo haqq é khair. Aquele que proíbe o bem, aquele que proíbe a da'wa Ahl Sunnah wal Jama'ah ser propagada, não é aquele que é kafir. Aquele que se faz de muçulmano, mas também proíbe o Islã. Proíbe que as pessoas sejam muçulmanas. Proíbe a difusão do Islã. Esse proíbe a verdade. Este proíbe o bem. Diz: Mu'tadin muribi. Ultrapassador de limites, duvidador. Muribi. Duvidador. Aquele que duvida o Islã. E por isso, num hadith autêntico, o profeta Muhammad diz como: aparece o Shaitan, jinn Shaitan, e fala para o homem. O que o Shaitan fala para o homem?
Man khalaqa rabbuka? Quem criou o teu Senhor? A pessoa fica ali baralhada. Quem criou o teu Senhor? Parece uma voz que apareceu no seu ouvido. Uma voz em que parece uma ventania, uma pequena ventania, ronda no seu ouvido. Man khalaqa rabbuka? Man khalaqa rabbaka? Queria dizer, quem criou o teu Senhor? E a pessoa fica com dúvida naquele momento, porque é um sussurro. O profeta disse, quando isso acontecer no seu ouvido, ouvir assim, diga, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Porque esse é Shaitan. Esse é Shaitan. La'inun. Amaldiçoado. Regimun. Disse, Alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhara. Esse duvidador do Islã, esse que duvida o Islã, esse que duvida a Sunna, esse que duvida o Tawhid, o monoteísmo, a unicidade, ja'ala ma'allahi ilahan akhara. Ele dotou na adoração, na divindade, na adoração, uma criatura com Allah, juntou na adoração. Ele junta o boneco com Allah, quando adora. Junta a montanha com Allah, quando adora. Ele junta o curandeiro com Allah, quando adora. Ele junta o feiticeiro com Allah, quando adora. Significa, vem na mesquita, depois vai no curandeiro. Vem na mesquita, depois vai no feiticeiro. Disse que é muçulmano. Não. Ja'ala ma'allahi ilahan akhara. Caros irmãos, meus irmãos, caí meu. Madamo Allah subhanahu wa ta'ala. Malogelo a Allah subhanahu wa ta'ala. Caiu eu. Eu lo potela depois de bani bruche mutoro ba musoroni mutoro obo. Dinda mu Qur'ani ni na musunna ni. Caiu eu. Para que não diga de que não, o Abu Umama, o Sheikh falou isso, insultou a mim, falou mal de mim. Qur'ani. Porque há pessoas que querem que não se fale do Islã. Quando se toca naquilo que lhe toca, diz, está falando mal de mim. Não, é Qur'ani. É Qur'ani. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Cada assunto que se fala no Islã, tem que tocar alguém. Toca a mim, toca a ti, ou toca a colar. O Islã é assim. Agora, esperar de que o Islã não vai tocar ninguém. Então, o Qur'an veio para quem? Qur'an, livro antigo. Na Allah, ni lebrani. Veio para o homem e o jinni. Para endireitar a eles. É por isso que Yasin, o que diz Yasin? Sura Yasin. Liyundira man kana hayyan. O Qur'an veio para advertir, para cautelar quem está em vida, não aquele que está morto. O Qur'an veio para alertar, liyundira. O Qur'an veio para alertar, para advertir, man kana hayyan, quem estiver em vida, para ficar endireitado. E quando se diz endireitar, é alguém que está torto. E quando se diz tortuosidade, é para aquele que está a falhar, voltar para a verdade. Chama-se endireitar. Agora, final de culpa para mim. Cai a bumama. Cai a bumama. Cai meu. Disse, quer dizer, é o anjo que conduz o ser humano. Já saímos daqui. Waqala qarinuhu é quando dirá o seu próximo, anjo próximo do ser humano. Esse é qarino. Esse é o primeiro qarino. Anjo próximo do ser humano. Hada maladayya atido. Isso é o que eu tenho. E ela vai dizer, introduzir a esse servo no fogo do inferno.
todo aquele que é grande descrente, que ultrapassou o limite no Sharia. Depois disse, aquele que proíbe a verdade, aquele que ultrapassou limites e tem dúvidas do Islã, duvida o Islã, duvida a Sharia, faz comparação e assemelha o Islã como se fosse o Islã com o cristianismo, diz que é igual, não tem problema. Esse tem que ir para o Jahannam, se mulher sem tauba. Se mulher com tauba, alhamdulillah. Disse, aquele que dotou na sua adoração, junta Allah na adoração com uma outra criatura. Não significa que há de vir na mesquita com um boneco, pôr o boneco à frente. Logo, por Allahu Akbar. Não. Não significa que vai cortar pedra por a frente. Na mesquita. Trazer na mesquita, Allahu Akbar. Não é isso. Significa que a crença dele é deturpada. Faz 5 soldados na mesquita e vai ao curandeiro. Aceita que o curandeiro é verídico. Aceita que feiticeiro é verídico. Aceita que Jinn e Shaitani é verídico. Aceita no profeta, esses profetas que tem hoje nas igrejas, eles são verídicos. Enquanto todos são Shaitanes. Todos provêm de Iblis, Lúcifer, Adullah, inimigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Esses, quando morrerem sem tauba, final de Jahannama, para o fogo do inferno. Quando morrerem sem arrependimento a Allah, quer dizer, ficou doente, logo está a ver anjo da morte a vir. Saber de que já é o dia da morte dele. É quando diz, Ashhadu la ilaha illallah. Não. Allah diz, não. Allah não retarda a alma de alguém quando chegar o dia dele. Porque diz Rabbi, Lau akhartani ila ajlin qarib. Oh meu Senhor, se você me desse um pequeno tempo para eu adorar bem a você, ya Allah, de acordo com a sunna, ya Allah. Subhanallah. Quando? Chegou a morte. Não tem como. Não há maneira. Disse Jalla wa Ala, disse فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ شَدِيدٍ. Meterem a esse no fogo, no castigo doloroso. É quando vem aquele aya. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. Serão conduzidos. Ratifica-se esse aya com outro aya. Traduz-se esse aya com outro versículo do Coran. Serão conduzidos aqueles que descreram em Allah no dunya, não no akhirah, não. Ila jahannama zumara, para o fogo do inferno em grupo. Serão conduzidos assim. Os anjos que conduzem os descrentes para o fogo do inferno, os mushriques, os curandeiros, os feiticeiros, para o fogo do inferno, não são anjos, quer dizer, benevolentes. Repara a polícia, repara a militar, quando vai a uma operação, fica zangado, né? Aquele é exemplo, aquele é o retrato dos anjos que acompanham acompanham o ser humano kafir, o ser humano mushrik, politeísta, feiticeiro curandeiro para o Jahannam. Anjos rudes, zangados. La ya'asuna Allah. Aliás, alayha malaikatun ghiladun shidadun. Para o Jahannam tem lá anjos, malaika, anjos, ghiladun, rudes, shidadun, fortes. La ya'asuna Allah, não desobedecem a Allah Jalla wa Ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, eles fazem, praticam aquilo que eles são ordenados. Caros irmãos, assunto de akhirah. Não falamos assunto do dunya, assunto de akhirah. Prepara o seu akhirah aqui. Com monoteísmo, com tawhid, com sunnah, com islam genuíno. Não. Disse
esses dois anjos, referidos aqui com os outros, acompanhando ao desobediente ao fogo do inferno. E os anjos dirão, os que vão abrir a porta do Jahannam. Não vos apareciam mensageiros minkum dentre vocês, seres humanos dentre vocês, mensageiros? E vos advertiam sobre o dia como hoje? Dirão sim. Dirão sim. Dia grande, dia de Qiyam. Dia muito grande, onde ninguém vai gingar. Diz, a pessoa usa bem, boa calça, boa camisa, não sei o quê, afina a barba, não sei o quê, um pouco de estilo, não sei o quê. Não é esse dia. Não é esse dia. Continua a dizer Jalla Ala. Aliás, disse Ibn Kathir, citando a palavra do Imam Mujahid, disse, هذا الكلام الكلام الملكي السائق كلام الملك السائق يقول, são palavras do anjo em que dirá para Allah subhanahu wa ta'ala, هذا ابن آدم, esse saiq, condutor, este é o filho do Adam, ser humano, الذي وكلتني, cujo você, Allah, me incumbiu, bihi, por via dele, através dele, قد أحضرته, eu já lhe trouxe, está aqui. Caros irmãos, no outro versículo disse como? Disse, قال قرينه, disse o segundo carino, aqui é o segundo carino, segundo próximo do ser humano, Rabbana, ó nosso Senhor, ma atughaituhu, eu não lhe desviei, walakin, só que, kana fi dhalalin ba'id, ele estava num desvio total, distante. Isso acontecerá quando o ser humano reclamar de que quem me desviava é este djinn aqui, descrente. Disse, Allah dirá, qala la taqtasimu ladayya, não discutai, não podem discutir em minha frente. Wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id, eu adiantei para vocês a minha advertência antes da vossa morte. Hoje é dia de julgamento, não é dia de reclamação. Disse, ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد, não se troca palavras para mim, não há troca de palavras aqui, e eu jamais fui injusto para o servo. O hadith de Abdullah ibn Abbas, hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum, disse o Abdullah ibn Abbas, tanto como o Mujahid, o Qatada e o Qatada, disse, huwa ash-shaytanu, huwa ash-shaytanu alladhi wukila bihi, este carino que diz, oh nosso Senhor, eu não lhe desviei, esse é shaytan. E esse shaytan vive com o ser humano dia após dia. Esse shaytan aqui, Allah enviou esse shaytan, jinn shaytan, como exame ao ser humano. Concluindo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no hadith de Abdullah ibn Mas'ud, hadith de Abdullah ibn Mas'ud, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse como? Disse, ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu min al-jinn. O profeta disse, não há dentre vocês, de ninguém dentre vocês, em que na verdade não foi incumbido para ele um carino, jinn, um próximo jinn. Perguntaram os sahabas, wa iyaka, Rasulullah, mesmo também contigo? O profeta disse, wa iyaka, mesmo também comigo. Illa anna Allah, senão que eu, Allah subhanahu wa ta'ala, a'anani alayhi, Allah subhanahu wa ta'ala me ajudou acima dele, para eu dominar a ele.
para eu dominar a ele. Fa'aslama, esse islamizou. O meu islamizou. فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ. Ele não me ordena em nada senão aquilo que é o bem. Significa, o carino de jinn, shaitan, que está com qualquer ser humano fora dos mensageiros ou fora do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles ordenam ao ser humano a descrença, a desobediência. Essa versão é a versão de Imam Muslim. A versão de Imam Ahmad, o Imam Al-Bayhaqi, nessa versão, o profeta diz ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. Essa é outra versão de Imam Ahmad, Imam Al-Bayhaqi. Disse essa versão, disse: não há dentre vocês ninguém que não seja para ele enviado e incumbido acima dele um próximo jinn e um próximo dentre os anjos. Dentre os anjos estão ali kiraman katibin, al-hufaz, shahidun, raqibun atidun. Perguntaram a ele, eles perguntaram a ele, sahabas: wa iyaka rasulullah, mesmo também contigo? Disse wa iyaya, mesmo comigo. Walakin Allah, só que comigo Allah na verdade a'anani alayhi, me ajudou acima dele. Fala ya'muruni illa bihaqqi. Ele não me ordena senão daquilo que é a verdade. Caros irmãos, o ser humano está no exame. Está no exame. Vive com um jinn chamado carino. No seu dia a dia, vive com um jinn chamado carino. E esse carino é shaitan. Como traduziu Abdullah ibn Abbas, Mujahid, Qatada, falaram de que esse Qala qarinuhu, disse o próximo dele, esse segundo aqui é jinn shaitan, que vive com o ser humano, que anda com o ser humano onde ele anda, para desviar do caminho firme, desviar da sunnah, desviar do islamo, desviar do monoteísmo, desviar do tawhid, da unicidade, para o caminho que ele quer do shaitan. O primeiro medicamento é qual? É sempre virar para Allah. Estar na companhia dos muçulmanos da verdade, não muçulmanos da falsidade. Muçulmanos da sunnah, não muçulmanos de bid'ah. Muçulmanos do haqq, da verdade. Esse é o medicamento mais grande. E o segundo medicamento é estudar. Sempre perguntar a verdade. Estar na companhia da verdade. Procurar saber a verdade. Para sair do curandeirismo, para sair da feitiçaria. Portanto, prezados irmãos, nós paramos por aqui. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos encaminhe para a verdade. Que Allah jalla wa ala nos concilie para a verdade. Que Allah subhanahu wa ta'ala amolece-nos. Esse dua precisa fazer no sigda e chorar, para que Allah te mantenha firme, e me mantenha firme, naquilo que é a sunna do seu profeta, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa billahi tawfiq, wallahu a'lam.